E daí, eu até estava comentando com meu pai que eu fiquei... levei bastante não, assim, sabe? Capaz? Principalmente, daí eu digo, daí eu tô... Não é isso que eu quero. Só que eles querem que os homens... O sucesso da Rádio Negritude é inovador. Parece que foi ontem que o projeto cultural Circuito Negritude, ligado à religiosidade através do blogspot.com, se conectou com a Black Music e a nossa música preta brasileira. Surge a Rádio Negritude, um sonho improvável à época pelas dificuldades da internet. Começamos literalmente na sala de casa e lá ficamos por 10 anos. Os contratempos, as dificuldades só fortaleceram a convicção de continuar a evoluir e inovar. Em 2017, um passo ousado e necessário. Surge o Estúdio Teresa de Benguela. Novos programas musicais, programas religiosos, programas de entrevistas nos mais variados segmentos sociais. Mesmo assim, inovar é necessário. Então a Rádio Negritude faz lives, coberturas de eventos políticos, esportivo e carnaval e muito mais. E nesse ano do 17º aniversário da Rádio Negritude Web, temos a felicidade de apresentar a Negritude TV Web. Estaremos cada vez mais conectados aos nossos internautas, espectadores com qualidade, agilidade, profissionalismo e respeito. Agradecemos em primeiro lugar as nossas famílias, a comunidade da Lomba do Pinheiro e a todas as comunidades de Porto Alegre e região. Agradecemos as dezenas de amigos, dezenas de profissionais que fizeram e fazem parte da família negritudiana. Sabemos que sem nossos apoiadores e patrocinadores não seríamos a referência de rádio a toda a comunidade negra de Porto Alegre, do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Aqui o nosso muito obrigado. Teresa de Benguela foi uma líder quilombola que no século XVIII comandou um movimento de resistência contra o governo escravista em uma comunidade na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia, tornando-se um símbolo de visibilidade da mulher negra na história brasileira. A Rádio Negritude, dentro da sua filosofia de destacar os valores da população negra, feminina e periférica, vem apresentar à sua comunidade o seu novo estúdio, em homenagem a essa mulher que até hoje inspira todas e todos. Sejam bem-vindos ao estúdio Teresa de Benguela, da Rádio Negritude. Está entrando no ar mais um programa com selo de qualidade Rádio Negritude. Programa Roda de Religiosidade com Mãe Andréia de Chapanã. Rádio Negritude Web. Baby, I need you. I'm about to tell you why. Yeah, yeah. Oh. Simplesmente especial. Está entrando no ar mais um programa com selo de qualidade Rádio Negritude. Programa Roda de Religiosidade com Mãe Andréia de Chapanã. Tá. E ela vai demorar. 5 e... Tá no ar? Boa tarde, meus irmãos, meus amigos. Mais uma tarde abençoada. Bom, hoje nossos convidados, né? Uma convidada se atrasou um pouco, pessoal, mas igualmente nós vamos começar nosso programa Roda de Religiosidade, ao vivo, né? E também nós temos o nosso convidado, que já está presente, né? Pai Duda de Ogum Adiolá,
Pai, seja bem-vindo ao nosso programa. Estou muito feliz que você também conseguiu e teve a vontade, né, Pai, de vir. Então é muito importante. O senhor sabe, a gente estava conversando agora há pouco, né? É muito importante a presença de vocês aqui no programa. Estou muito feliz. Seja bem-vindo, Pai. Obrigado pelo convite primeiro, né? Claro. Agô, meus irmãos, todos, né? Vou te contar uma coisa, é uma honra estar aqui, né? Primeiramente, que bom, né? Pai, que bom. Porque existem tantos outros, né? Claro. Babalaôs. Claro, a gente sabe. Com todo o respeito, né? Uhum. Deveriam estar aqui presente também, né? Recebendo o convite, né? Agrado de coração, viesse e fizesse presença também, né? É isso, Pai. Bom, o termo chegou, vamos começar nosso programa, né? Vamos começar. Então o pessoal está curioso, quer conhecer, né? Quem é o Pai Duda de Ogum Ediolá? Boa! Como se iniciou, Pai, a sua trajetória religiosa, Pai? A trajetória do Duda, vou lhe contar assim que começou com a minha bisavó. Muito bom, né? A minha Muito bisavó era de Obá. Então, ela era a única, né, da família. Né, da família. Ah, sim. E o restante não? Não, o restante não. Gente. Então, aquilo ali eu acho que pulou de geração. Aí passou para minha tia, né? Aí a minha tia me fez um conhecimento. E aí dali eu parei. Abandonei. Comecei a procurar uma religião que eu me encaixasse de verdade. Né? Isso com quantos anos, assim, mais ou menos, Pai? Com 13 anos. Ah, criança. Com 13 anos. Claro. Aí eu fui testemunha de Jeová. Ah, sim. Fui crente, fui mormon, fui católico, protestante, e eu não me encaixava em nenhuma. E aí eu resolvi, não, vamos parar, vou viver minha vida. Tipo ateu. Claro, claro. Eu vou te contar uma história que eu não me orgulho de nada disso, né? Sim, de mas nada. faz parte da tua história, né, Pai? Exatamente. É isso. Uma vez estava eu e meu amigo, a gente indo para uma baladinha, uma festinha de amigos. E então a gente encontrou aquela mesa de Exu no cruzeiro, toda iluminada, mas gigante. Nossa, cara, vamos passar pro outro lado ali, né? Claro. Aí a gente foi na festinha e tal, nós não arrumamos nenhuma namoradinha, sim, né? E viemos pra... E eu passei pelaquele cruzeiro de novo, com aquela mesa, né? Bem iluminada. Eu peguei a tal da camisinha que tava no bolso e joguei. Pai. E joguei. E então eu falei assim, já que eu não fiz nada, façam vocês. E era um cruzeiro de Exu, no caso? Cruzeiro de Exu. Tá. De Exu, bem servido. Claro. Mesa. E eu só recebi aquela pancada na cabeça, na nuca. Apaguei. E o meu amigo não sabia de nada, muito menos eu. E eu me acordei, né, sentado no meio-fio, todo sujo, com a boca cheia de vela. Gente. E o meu amigo sentado do lado, se tremendo todo e falando, Duda, tu tá bem? Tu tá bem? Eu falei, cara, e cuspindo. Se encontrou. Cara, tô bem, mano. Se encontrou. O que houve? Cara, tu falava esquisito, mano. E falou que ia voltar de novo se fizesse. Aí daquele dia. Aí eu olhei pro meu amigo assim, cara, tu tá bem? Eu olhei, ele tava com as calças todas molhadas. Gente. De medo. A gente não sabia. Claro. E ele falou que eu ia voltar. Que ia voltar. Mas não era o momento. Então se passou esse tempo aí eu com medo, né? Que chegasse a coisa de novo. Claro. E aí então até que encontrei o seu Walter. Do Baralodê. Saudoso. Ele foi meu sogro e meu pai de santo. Legal. Ali que eu comecei a caminhada, né? Que aí eu me casei com a filha dele. E ali a gente construiu uma história. Começou perto, né? E vendo daí. Uma história, assim, escabrosa. Uhum. Mas foi muito bom. Mas, André, sabe que eu tava vindo pra cá, eu tava me lembrando de uma coisa de Chapanã. Conta, pai. O Chapanã andou muito comigo. Muito comigo. Esse meu pai de santo, né? Ele era muito da antiga, muito ríspido, né? Muito rigoroso com as regras. Vou te dar um exemplo assim. Começou o serão, cada um segurando as aves. Se ele entrasse no salão, alguém mostrando os dentes, ele voltava pro quarto e deitava. Sério, tinha que ser. E ele falava assim, quando o palhaço sair, eu volto.
E a gente ficava, mãe. Gente. A gente ficava. Aí no dia do batuque. Tipo, estamos fazendo algo, agora não é hora pra. Exatamente. Sim, claro. Isso era muito gostoso. E aí, então, no dia do batuque, a gente tinha que preparar as comidas, né? E tal, preparar o tal do mercado. É legal o tempo do mercado, né? Papel tigre, claro, com certeza. O peixe, as coisas, claro. E a farinha do pai, claro. Né? Uhum. Aí o que ele fazia? O pai mandava eu moer o amendoim. Sim, eu fazia isso quando criança. E com um rolo de pedra, que não tinha nenhuma haste, claro, pra te pegar, sabe? Então tu machucava as mãos. Com pedra, com amendoim ali, tu chegava a esfolar as mãos, né? Sim. E era sempre eu. E ele me olhava assim, isso aí é pra tu ponderar. Sim, senhor. Pondera. Muito bom, né? Mas, um dia eu fui no mercado comprar as balas. Mas eu achei aquela farofa pronta. Não acredito. Eu fiz. Tu comprou? Comprei as balas, comprei os merengues, as tetas de nega. Sim, mas tu não viu que era... gente, aí isso é uma história. E escondi o saco, né? Claro, sim. E coloquei tudo nos saquinhos que era pra colocar de papel, aqueles ainda, né? Gente. E coloquei e deixei prontinho. Aí tu já fez o... Tem um nome, eu tô tentando me lembrar. Tu já fez a farofa do chapadão? Tem um nome, tô tentando lembrar. Aí eu já fiz, pai. Mas tu fez tão rápido que eu não vi. Não, só tava descansando ali. Mentira, né, mãe? Eu comprei o saco de 1 quilo. Como que ficou? Me conta. Ficou assim, ó, por nada. Porque ele não descobriu, mas não engoliu. Quer dizer que todo mundo levou farinha temperada? Aquela farinha do amendoim pronta. Com açúcar. Sim. Vem lá, vem prontinha. Que era pra fazer tipo da paçoca, né? Entendi. Entendeu? Tinha muito tempo antes pra vender. Hoje eu não acho mais. Pois é, eu ia dizer. Hoje tu não acha mais. Não vejo. Né? E o amendoim moído, né? Acho que batido. E com açúcar cristal, eu acho que é isso, né? Isso, eu amo. Eu sou apaixonado. Quase não se vê hoje em dia nos batuques. Quase não se vê hoje em dia. Verdade. Quase não se vê. É coisas muito antigas. Vinha naquele saquinho branco, né? Fechadinho. Assim. Nossa, pra me convencer. Ou com aquele outro pardo também fazia Também. Cara, eu era apaixonado. Tem mercado, tem. Guarda um pra mim. Isso. Eu era apaixonado. Mas as coisas são muito antigas, muito de fundamento, né? Mas tem coisas que a gente pode, né, trazer, né? Nem agora eu vou fazer o toque que eu lhe falei. Eu quero trazer isso, entende? Eu quero trazer isso de volta. Bom, é gostoso, faz a gente reviver uma emoção que não... Que difícil hoje tu vê. Que nem tu falou, eu ficava ali, né, moendo e tal. E daí tu já fez eu me relembrar lá da minha infância, que eu ficava com a minha avó ali, sabe? Minha avó também era tia Panã. Uma coisa nostálgica, mas gostosa. Isso, né? Muito bom. Esse meu pai de santo, ele pegava para me convencer ele para comprar Guaraná. Para servir para as pessoas. Ele dava aquela groselha? Só tá. Com groselha. Mas acho que isso ainda tem, né? Tem, mas ele não aceitava tu dar refrigerante para as pessoas. E o que ele dava para os acheiros? O amalá. E para os acheiros? Para os acheiros? Café. Gente. Café. O pai de santo dele, que era do Avagã, o seu saudoso Ari também. Muito bom. O Avagã dele, ele chegava, ele tomava água com funcho. Com pé de funcho no copo. Gente, bom, tu fez eu lembrar coisas assim que... É muito bom. O amalá não era Acevedo no intervalo. O amalá tu tirava de dentro do quarto santo. Isso mesmo. Pegava a colher e oferecia para as pessoas. Isso. Colocava no meio do salão. Não é nada de quentinho. Nada de quentinho. No intervalo era um copo d'água e te bens. É isso aí. Fuma teu cigarrinho, que foi bom. É verdade. Né?
Eu vou tocar de novo nisso, assim, porque eu esperava o turma chegar. Porque tu tocou em algo, assim, que eu gosto muito de falar. Muito mesmo, sabe? Tu tá revivendo histórias e momentos que hoje a gente já não se vê isso, né? Infelizmente tu não vê. A dança do Ogum Koya. Isso ainda tem, isso ainda na minha casa, ainda tem. Raro. Sim, isso ainda tem na tua casa? A Floriba tem. Ai, ainda tem a Floriba. É lindo, eu amo, eu choro em ver. Sim, é lindo. Eu choro. Lindo. Tem a Floriba. Porque é lindo. Mas esses fatos... Ai, obrigado, Wesley. Eu queria muito um chazinho. Prova mão, é muito bom. É bom? Bom, você estava falando que daí, aí nessa casa que você começou a sua trajetória. Isso. Você adentrou na Nação, primeiro, a Nação Só Nascente, Batuque. Foi na Umbanda. Foi na Umbanda. Comecei na Umbanda. Tá, daí começou, fez o ritual, fiz tudo, cruzamento, 7 cruzamentos, tudo perfeito. E aí ele, vou te encascar. Eu falei, não quero. Aruana tá dizendo. Aí ele, por quê? Porque tu me mostrou a nação e é uma coisa que... Tá... Explodiu o coração, né? Uhum. Bateu assim, ó, é o meu crush o resto da minha vida. E daí tu não quis cascar? Não quis. Assim, ó, eu gosto, acho lindo, respeito, mas não é minha praia. Sim, entendi. E Exu? Exu é aquela coisa aqui, ó, eu não posso me desfazer, porque foi me dado. Tá, mas aí o seu cultua, os Exu, faz sessão, tudo, mata pra eles, tudo? Sim, tudo certinho. Trabalho com Exu Porteira. Exu Porteira, casado com? Com a Padilha das Almas. Padilha, e daí o senhor tem frente, fundo ou só a frente? Tenho só a frente. Tá. Só a frente, porque eu não procurei não me aprofundar. Tá, mas então o Exu não foi desse pai? Foi. Repete o nome dele. O pai Walter de Barra. Foi dele também. Toda foi dele. Toda. Tá. E daí depois o senhor adentrou daí no Batuque? Nação? Isso? Sim, aí ele me deu todo o Irumané. Ele fez tudo. E daí ali tu se apaixonou e... Eu não larguei mais. Só foi cada vez mais... Larguei por separação, essas coisas da vida que acontecem, né? Aí eu me afastei. Eu fui morar de aluguel. Sim, os ciclos que a vida dá, né? A vida da gente, exatamente. Né? Aí até achar um tempo para te encontrar de novo, né? Naquele teu ponto assim, ó. Mas daí quando separou, tu saiu da casa, pai? Foi isso? Saí da casa. E aí ficou meio perdidão, pai. Fiquei perdi. Claro. Ficou todo no mané. Aí então passou um certo tempo, né? Passei por uma mão de uma filha de Oxum, a mãe Graça, lá de Viamão também. Tá. Agradeço muito ela, tenho uma paixão por ela, me deu apoio total. Ela disse, vem pra cá que eu vou te dar o apoio que tu precisar, eu vou te amparar. E ali fiquei, um ano. Aí conheci o pai Luciano Dacum. Ele mora Quer dizer, ele morava, né? Não mora mais. Ele mora na Augusta. Tem a casa ali, né? Em Viamão. Só que ele comprou uma casa agora na Zona Sul. Né? Então tá em reforma, tá fazendo salão, tudo para devoção de falar. Aí conheci ele. Cara, foi muito estranho e engraçado ao mesmo tempo, né? Porque eu conheci ele e ele falou assim pra mim: cara, se precisar de mim, eu vou te ajudar. Bem assim. Eu falei, tá bom, pai, obrigado. E na época eu tava desempregado. Mãe, eu passava com uma pindaíba assim, ó, horrível. Eu sei. Horrível. Sabe? Claro. Que tudo que tu faz certo dá errado. Eu sei, claro. Isso aí é pra gente. Isso. E ver se é isso mesmo que tu quer. Isso, é um aprendizado, né? Isso mesmo. E aí, eu falei pra ele um dia, liguei pra ele, como é que o senhor tá? Eu tô bem, tudo. Eu tô mais ou menos. Aí ele falou, cara, eu vou fazer uma obrigação aqui, tu quer me ajudar? Eu falei, te ajudo. Vou te ajudar do começo ao fim. Desde lavar freezer, área, ajeitar salão, reformar, eu vou te dar todo o meu apoio. Aí eu fiz. Comecei desde o começo. Desde o lado do Lodê, segurei os bichos, fomos lá pra
para dentro do salão, claro. fizemos obrigação para os irmãos. E aí no dia da festa, da levantação, eu estava em casa, eu falei, cara, eu vou largar um currículo. Aí passou um cara da prefeitura, eu falei, não, assim, como é que faz? Não, é só ir lá, assim, de repente tu dá sorte. Aí eu vou lá, 2 horas da tarde, segunda-feira. Fui lá, larguei o currículo. Eu larguei o currículo, cheguei em casa, o cara me ligou. Isso aí foi em 2016. Gente, eu tô lá até hoje. Sério, pai? Uma empresa que presta serviço terceirizada para a prefeitura de Viamão. Que legal, pá. Ali tu te levantou? Começou a se levantar? Ali me levantei, aí eu liguei para ele, eu quero ir pro tua mão, tu me aceita? Eu falei, não, vamos jogar, de repente o Oxalá nem te quer. Sim. A Ilha do Oxalá. Tá. Então tá, vamos lá. Aí fui lá, jogamos, tudo, fechou. Deu 2 meses, ele me chamou. Filho, dá uma descidinha aqui para trocar uma ideia contigo. Cheguei lá, o que foi, pai? Pensei, eu tenho os 2 irmãos de Santa Maria, tu senta com eles aí, te acerta aí para fazer o chão. Eu falei, quem é que diz que eu quero fazer chão? Eu falei, não te perguntei. Eu perguntei pro teu pai. Deu, tá respondido, né? Tá respondido. E aí você fez? Mãe, em 3 meses eu tive que levantar 10 mil. Gente. 10 mil, 3 meses. Levanta, eu sei. Levantei. Parece que não, mas vai conseguir. Todo irmão que é irmão sabe que a gente passa. Com certeza, todos. Né? Todos que são a gente come arroz e feijão, mas a gente vai fazer aquela obrigação. Verdade. E foi o que eu fiz. Eu comi arroz e feijão e eu falei, eu vou sentar todos eles, desde a rua. E eu fiz. Fez tudo. No caso, refez de novo, né? Refiz. Que tu já tinha, né? Refiz. Claro. Refiz até o axé de Oromilaia, refiz tudo. Tudo. Dali não parei mais. Ali começou. Dali não parei mais. Aí é aquela história que a gente estava conversando, mãe. Nós somos CLT. A gente não vive do milho. A gente tem um compromisso. Né? A minha visão é de trabalhar, falta mais 5 anos para me aposentar. Depois a gente pensa em viver do milho, né? Claro. Do contrário, é isso. É o que a casa oferece. Mas mesmo assim ainda faz, né? E a gente sofre. Porque a gente joga, a gente marca trabalho, chega em casa, tem que cozinhar para deixar para o outro dia pronto, para o cliente chegar, deixar pronto. Aí as pessoas falam, mas tu tá sempre com a agenda cheia. Não, meu amor, eu não tô com a agenda cheia. É que eu sou CLT, então meu tempo é limitado. Claro, até para jogar um búzio, né? Tem que ser hora marcada, tudo, né? Tem dias que a gente joga 3, 4, e aquilo ali te suga. E o senhor tem filhos lá, pai? Temos. Ele tem que dar atenção, né? Para os filhos de santo, Esse que é o pior. Fulano, tu tá bem? Ai, tô bem, pai. Tá bom, não fala mais. Sim. Pai de santo, mãe de santo Tá com saúde, tá trabalhando, exatamente. Tá tudo certo. Pai de santo, mãe de santo é analista, psicanalista, psicólogo. Sim. É tudo. A gente sofre. Chegou a gente irmã. Fica bem. Oi, irmã. Estamos ao vivo, mas vai ser assim mesmo. Boa tarde, irmã. Pode passar. Se senta aí, essa cadeira. Atrasos acontecem, né, irmã? Normal, né? Isso acontece. É da gente. Bom, pessoal, agora chegou a nossa outra convidada. Já estamos ao vivo, irmã. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa a todos, mãe Lou de Iemanjá. Mãe Lou de Iemanjá. Estou muito feliz, mãe, que consegui também fechar com você. Seja bem-vinda. Pode dar o seu recado. Estamos todos lhe aguardando também, mãe. Eu que estou bem feliz, né, de estar aqui representando o pessoal mais jovem. Isso. Né, e tendo espaço de falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha caminhada espiritual, né. Cheguei correndo, mas cheguei, né? Claro. A irmã já tem que se arrumar. Sim. Né? Bom, minha irmã, eu já perguntei pro irmão, né? Já começamos, né? O pessoal quer saber quem é a mãe Lou de Iemanjá. Então, gente, eu tô na religião há 14 anos, né? Dentro da parte de Umbanda e Quimbanda.
Na parte de nação eu não tenho tanta experiência assim. Tenho 11 anos, né? Comecei no Jejexá, depois migrei para Cabinda. Né? Hoje a Cabinda é muito importante para mim, é onde eu descobri que é o meu chão, né? E a minha caminhada de quimbanda, né, não foi fácil. Eu tive uma adolescência bem conturbada, então foi a parte da quimbanda que me ajudou muito, né? Me fez ter maturidade. Claro. Então, se hoje eu tenho uma maturidade, uma estrutura, foi graças à quimbanda, graças ao Zé, né? E graças à minha mãe. Né? Até mandar um beijo. Cheguei atrasada. Um beijo pra mãe Eloí de Oxum, do Exu do Lodo. Em breve ela vai estar aí com a gente, contando a história dela também. Mas é isso. E daí, assim, tu começou como com adolescência, de criança para adolescência? Que você Não, começou? Eu peguei mais a parte da adolescência, né? Então, e daí a tua nascente foi Umbanda? Daí eu comecei com Umbanda e Quimbanda, né? Aí fui desenvolvendo, comecei a ter curiosidade. Com Isso na mesma mãe? Não, eu comecei com uma pessoa lá do Jardim Aparecida, né? Que tinha a Maria Padilha das Almas e a Cabocla Jurema. E aí eu fui evoluindo, né? Não deu muito certo na casa, mas tudo é aprendizado, né? E aí eu conheci a mãe Eloí de Oxum, do Exu do Lodo. É uma pessoa que já tem uma grande caminhada, né? Claro. Ela faz obrigação de boi até pro Exu do Lodo, uma pessoa bem conhecida dentro da quimbanda. Ela que me ajudou, me deu toda a minha base, me aprontou na quimbanda, tudo. E aí a gente seguiu. Aí eu comecei a ter curiosidade pela nação, né? Aí eu fui vendo a função da nação, tudo. E aí entrei pra nação, né? Foi bem, uma migração assim, bem conturbada para mim, porque a gente que é de Umbanda aí, assim, pra nação, a gente cai de paraquedas, né? Sim. Mas a nação, ela é muito importante para mim, né? Mãe Manjá é minha vida, dona do meu ori, ela que me dá caminho, me dá toda a estrutura que eu tenho. Sim, saúde, tudo, né? É isso aí. E hoje tu tem tua casa aberta, irmã? Hoje eu tenho minha casa aberta, tenho os meus filhos, né? Tu toca Umbanda, Quimbanda? Toco Umbanda, Quimbanda, nação. Né? A minha casa, eu tenho filhos faz 8 anos, né? Então tudo é um aprendizado. Eu tô sempre aprendendo. Mas é assim. Cada filho que entra, cada filho que sai é uma coisa que a gente aprende, a gente se decepciona, a gente chora, mas a gente levanta e segue em frente, né? Casa de religião é esse movimento, né? Então eu já aprendi a lidar com os altos e baixos, né? Agora a gente começou com as novas fases, né, que é iniciar o pessoal na nação, tudo, também não é fácil, mas a gente está aprendendo, né, então sempre com humildade, não é fácil pra gente que é mais novo, né, mas... E tu tem a tua Iá ali, que tá sempre ali, com certeza, tem a minha raiz, né, é isso. E o mais importante é os nossos guias também, eles dão muita força pra gente enfrentar os desafios, né. Essa é sua, irmã, pode tomar se quiser, uma minha. Tudo é muito difícil, mas se tu tem uma boa cabeça, tu consegue. É isso, né? É isso, né? Você falou algo assim que você era da nação. Nação, eu comecei no Jejexá. Jejexá, tá. Jejexá. E aí depois você foi pra e depois Cabinda. Eu fui pra Cabinda, que é a nação que tu disse que na Cabinda tu te encontrou, né? Eu me encontrei. Qual é a diferença que tu via ali das duas? O que tu viu aí que que assim, né, foi até bom que eu comecei no Jejexá, me trouxe muito aprendizado, né, meus primeiros passos, assim, saber o que é erva, o que é isso, o que é aquilo, foi tudo no Jejexá. Porém, a Cabinda ela é muito mais detalhada, né, eu achei que quando as pessoas falavam, a Cabinda é mais complexa, é mais difícil, né, mas quando a gente tá lá, que a gente começa a aprender de verdade, a gente vê que ela te dá um norte diferente, né, tudo muito bem detalhado, né, as oferendas, as obrigações, a parte dos ancestrais. Mas eu acho que todo mundo tem a sua nação, né, que se identifica. Acho que todo mundo tem. Que não adianta tu falar, qual é a melhor nação? Não existe. Existe aquela nação que tu vai amar, tu vai te apaixonar, que tu vai te identificar, que vai ser mais de vida também, né? E você, irmão, qual a nação que você é? Cabinda. Cabinda também. Cabinda. E você concorda com a irmã? Plenamente. É isso? Você já foi de outra? Não. Sempre foi. E vou te ser sincero, se eu tentasse, não ia conseguir. O que os axés, são as aves, são a montagem, para os irmãos entender, né? É um geral. É um geral.
Eu tenho vários amigos, né? Casa aberta. E aí me convidam. Pode ser padrinho da fulana, do fulano. Tranquilo. Tu vai. Tu te faz presente. Tu vê o culto deles, né? O fundamento. Aí tu olha assim, cara, se eu fizesse isso pra mim, eu ia me ferrar. É tão diferente assim? Mas se dá certo pra eles, boa? É tão diferente assim? Eu não sei, por isso que eu pergunto. Tem bastante coisa, não é? E a Cabinda cultua balé? Sim. Eles têm balé também atrás da casa, assim? Sim. Nós cultuamos nossos ancestrais. Não, a maioria das pessoas, né? Pensam que fazer maldade, fazer isso. Gente, não. Por favor. Não é isso. Egum ancestral é saúde, dinheiro, movimento, trabalho, muito trabalho. Claro. Tem que desmificar isso aí da cabeça que eu vou te botar no buraco. Claro, tem alguns serviços que a gente faz, né? Mas não é isso. A gente vive bem. Aquilo ali dá dinheiro, gira dinheiro para casa. Você já tem lá, irmão, nossa casa, seu balé? Vamos fazer esse ano. Você, irmã, já tem? Não, ainda não. E daí faz no mato quando tem que fazer obrigação. É que assim, vocês fazem isso? Quando não tem, faz no mato, daí... Quando não se tem, a gente cultua na casa do pai ou da mãe, né? Tá. Ou quando a coisa já tá muito apertada, Tipo assim, quando vocês vão fazer um toque, né? Vocês ofertam eles primeiramente, correto. Né? Correto. E daí vocês fazem na casa do Iá e babá. Correto. Isso não, isso... Entendi. E quando a coisa tá muito apertada, aí tu corre pro mato, né? Aí tu faz uma mesa, um buraco, alguma coisa. O que diga ali os búzios ali que tem que fazer, a gente faz. E para ter o balé, né? Tem um tempo, tem que ter um tempo de casa aberta, o búzio que fala, como é que é? Tem que ter um tempo de casa aberta, né? E um tempo com aquele babaruxá, né? Ou a mãe do santo, né? Pra tu ter confiança, que não é assim... É que o troço tá muito comercial, né, irmã? Exatamente. Tá muito comércio, né? Eu chego na tua casa e falo, mãe André, eu preciso de um balé, tu faz pra mim? Faço. Tanto. 50 mil. Tu faz lá pra mim, lá, tchau, obrigado. E aí tu pensa, tu que te ralha agora. Como é que tem que saber lidar, né? Toma. Entendi. Você também concorda, irmã, que tá assim também? Com certeza. E outra... Assim, tem a parte de Egum também de Exu, né? Mas o respeito é o mesmo. Eu acho que Egum come na mesa, né? Então, tu fazer é muito fácil. Vou vender, vou fazer. E depois para te alimentar, para te sustentar. E aí começa a dar os problemas. Aí eles vão culpar o dirigente. Mas a pessoa também tem que saber se pôr no lugar dela, né? Se tu não tem tanto tempo, não tem uma certa experiência, para que tu vai inventar uma obrigação? Hoje em dia tem um monte de coisa, né? Tem buraco, tem anjo, tem isso, tem aquilo. Só que tem que ter um fundamento, tem que saber, tem que ter um tempo de religião para aquilo ali. Né? Verdade. Porque senão aquilo, em vez de te ajudar, te prejudica. Aí tu te afunda de uma maneira... Existem muitas pessoas, né, que hoje não estão bem devido a essas obrigações, ou mal feita, ou mal cultuada, ou mal cuidada. Né? Querem fazer também, né? Querem mais... Achando que vai dar mais... né? Mais poder, vamos dizer assim, né? Claro. Às vezes um feijão com arroz bem feito é melhor que uma lasanha. Claro. Feitadinho. É isso, né? E os Exus de vocês são Exus de cabala, assim? Sim. O teu também, irmã? O meu também, né? A feitura dele, né, sempre foi feito pela mãe Eloí. Claro. Com o passar do tempo, eu quis incrementar algumas obrigações, foram feitas algumas obrigações à parte, por exemplo, eu tenho obrigações de anjos, de Exu, tenho furibalé de Exu, buraco, mas são coisas que eu não uso para comércio, para uso de cliente, são obrigações à parte das minhas entidades, do Zé Pilintra e da Maria Padilha do Buraco. Aí uma vez no ano a gente cumpre com as obrigações deles, né, e tá tudo certo. Mas são coisas bem feitas, foram feitas com bastante tempo, bastante fundamento, né? E não é obrigação que a gente sai fazendo aí pros outros, né? Porque depois ainda saem falando mal da gente. Né? E não é para qualquer um, tem que ter para segurar.
É difícil, mas tu é testemunha que a gente sabe. Claro. Achar uma pessoa que faça com amor e carinho. O amor e carinho hoje está meio esquecido de lado. Né? A coisa do comércio, o que tá bombando agora. Eu vi umas coisas esses dias no Instagram que eu me arrepiei, né? Você, por favor. O que, irmão? Tipo, ainda eu comentei assim, ó. Ainda bem que os advogados de religião. Serviços de religião, isso? Exato. Entendi. Exato. Então é melhor eu nem pronunciar, porque meus advogados estão de férias. Não, é importante que nem vocês falaram, a gente sabe do nosso fundamento, faz o teu arroz com feijão e tá tudo certo, né? E limite também, né? Tudo tem limite. Tem coisa que não, a pessoa tem que se esfragar, né? Não fazer coisa aí. O que tem de às vezes, cliente que vai pra arrumar feitiço dos outros estragado, coisa mal feita. É muita bomba, coisa mal feita. Eles fingiu que fez um serviço pro cliente e não fez, ou fez e deu errado, ou trancou no dinheiro, trancou por coisa mal feita, né? Esse, vamos dizer assim, é o lado negativo, né? Né? Vamos dizer assim, agora o lado positivo. Assim, né? Para o pessoal também não ficar muito pesado, né? Porque para o pessoal também que está nos assistindo, saber que a religião também não é só isso, né? A religião é carinho, é amor, é fé, né? É sentimento, né? Tudo isso. Qual o lado positivo da religião, assim, irmão, que você acha que está em alta, assim, que isso aí não se perca nunca? Quando eu acordo todo dia e agradeço aos pais. A minha fé é isso, né? Não tem outra. E aí eu penso assim, ó, hoje eu tenho que fazer tal coisa e tal coisa. Depois que eu soltar o trabalho, eu tenho que fazer mais tal coisa. E aqueles acham vai dar certo. É isso, né? Também penso assim. Destruído, sim, morto, cansado, mas estamos ali. Não tem preço. É isso, né? Não tem. É isso que... E aquela, as pessoas deveriam aquela resposta positiva do que tu fez, né? Que tu sabe que vai dar. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Eu sei, claro. É isso mesmo. Meu pai me olha assim e fala assim, tu para, seu pai. O senhor me ensinou a palavra-chave. Que até às vezes geralmente eu posto, né? Claro. Meus status. O axé não pode parar. Isso aí. O axé tem que ser repassado, né? E você, minha irmã, qual o lado positivo que você vê? Acho que o lado positivo é a gente ter saúde, sabe? Ter caminhos abertos, saber que aquilo que a gente está fazendo naquela velinha não precisa nem ser uma mesa, sabe? Só uma vela, tu chegar na segunda-feira, tu acender uma vela para Exu, e na terça, na quarta ou na sexta, tu ter aquela resposta, tu saber assim, ó, tem alguém comigo, tem alguém que tá me escutando, né? E a gente passa por tanta problemas, inveja, tanta coisa, energia negativa, e tu ir lá, tu acender uma vela e tu se manter de pé, eu acho que não tem preço. Não adianta a gente fazer uma coisa e não ter resultado, né? A gente tá aqui, tá vivo com saúde, num ano tão pesado, já é uma prova de orixá, de Exu, de caboclo. Tanto saúde, não é verdade, irmã? Eu também, eu prego muito por isso, pela saúde. Ninguém a gente corre atrás, trabalho. Porque se tu não tem saúde, tu não vai correr atrás de nada, né? Não tem saúde, né? Não adianta ter dinheiro, não ter saúde. Não tem saúde, minha irmã, e a parte da Umbanda, assim, como o que a Umbanda faz ali na tua casa, assim, que tem... A Umbanda a gente tenta manter, né, aquela coisa mais raiz. Hoje em dia é muito mais difícil, porque quando a gente tem 3 linhas, a questão do calendário é bem complicado, né? Porque tem função de santo, Exu, mas a gente sempre tenta manter as raízes ali, entendeu? Fazer cruzamento na praia, agora há pouco a gente fez praia, né? A gente vai fazer agora uma obrigação na mata também. Então a gente tenta seguir ali o básico, sem modernizar demais, sem alterar, porque a Umbanda ela tem que ser mais tradicional, né? E a Umbanda faz a diferença na tua casa? Faz, com certeza, a gente sente falta, né? Porque o povo de Exu é muito bom, maravilhoso, mas a energia de caboclo faz muita diferença. A gente já viu até questões de experiências de caboclo trazer saúde para as pessoas que estavam com problema de saúde, um caboclo vir e dar um passe, fazer um axé e ajudar aquela pessoa. Então a gente tem esse amor bem forte pela Umbanda. Quem é os teus guardiões da Umbanda? Eu tenho o Ogumberamá, a cabocla Jurema, caçadora, né? E a cabocla Janaína. Mas a minha frente, a minha vida toda é o Ogumberamá, né? Claro, teu frenteiro.
E no Exu é o Zé Pilintra. E a Maria. E a Maria Padilha do Buraco. Maria Padilha. Tá. E você, meu irmão, não perguntei só Umbanda, né? A parte da Umbanda também. O que a Umbanda faz lá na sua casa? O que muda ali ter a Umbanda? Eu gostaria de ter a Umbanda. Tu não tem, tu é da parte do Exu, né? É, a parte do Quem Exu. são teus guardiões? O Exu Porteira. Tá. Né? Casado com a Padilha. Com a Padilha também. Você disse, eu gostaria de ter Umbanda. Você falou no modo literário ou modo... Literário. Eu peguei, irmão. Agora, tu me pegou, agora eu te peguei. Boa. Sim, né? Me esqueci do que tu falou da Umbanda, né? Então, só tem o Exu, né? E daí, como é que é? Assim, tendo só a missão e só o Exu. O Exu trabalha, então, amando do orixá, mais ou menos assim? Mais ou menos isso aí, tem que respeitar, né? Uhum. Pará, Tirã. Né? Tá. E se eu não. O Exu tem o seu espaço também lá? Você faz espaço. Festa? Tem um espacinho dele, por enquanto. Como assim? Nós vamos entrar em reforma. Sim. Não, mas Então o senhor faz festa pro seu porteiro, tudo? Faz matança, assim, não. Vai diminuir o espaço dele. Tá. O senhor tá que nem aqueles pais de santo antigos, lembra? Que só tinha mais o lado afro, lembra? Porque antigamente tinha isso, né? Tinha. Quem tinha a noção, só tinha verdade. noção. Se eu estiver falando errado, vocês... Mas eu me lembro perfeitamente, quem tinha noção era só noção. E não se misturava, né? Não se mistura. Né, não se misturava. Hoje sim, hoje tem a mistificação, né? Não tem acordo, não tem pacto, não tem nada. O salão é do pai. E nossos pais eles eram, Não. né? Não era fogo na bota, né? Isso mesmo. Mas também muitos segredos que se tinham na religião que eram guardados a 7 chaves. Hoje já não, né? Hoje uma fala é... Né? E hoje, mãe, quem sabe se tranca. Se tranca no quarto santo, quem sabe. Vamos dizer, a mãe, ela sabe. Mas será que ela vai passar para frente? Será que vale a pena? E tem que cuidar pra quem passa, né? Exatamente. Porque às vezes tu dá uma cereja de um bolo, amanhã eu tô te tocando, então, sabe? Então tu tem que saber Mãe pra de quem santo, passa. pai de santo bom, infelizmente estão se trancando no quarto santo, estão se fechando no mundo. Pelas coisas que a gente vê hoje. Muito triste isso. Muito né? triste. Nossa. Isso faz uma divisão, né? É um divisor de águas nada agradável. Claro. Nada agradável. Nada. É muito, muito, muito sério, assim. Bom, vamos falar sobre mais agora vocês, né? Vocês falaram sobre os seus lados religiosos, né? Você, hoje, pai, você disse que você passou por todas as, né? Por todas as igrejas, vamos dizer assim, né? Sim. E hoje você se encontrou na religião, né? Principalmente no lado batuque afro, né? Isso hoje em dia faz a diferença ou o senhor consegue se imaginar se não tivesse seguido na religião? Mãe, sinceramente, eu não consigo me enxergar em outro espaço. É muito difícil. O amor é incondicional. O que te cativa a ser um médium, né? Um baba, um zelador de Exu? O que te cativa a fazer tudo isso que tu faz? Me cativa, eu vou te explicar assim de uma forma bem simplesinha, bem rápida. As respostas. Quando a gente estava conversando sobre eu refiz a Oromilaia, e tal, vou te contar uma história. Quando eu falei pro meu pai, eu estou indo pro chão hoje e hoje eu vim buscar minhas respostas. Aí o pai, tu vai ter. Claro. Aí na noite que eu fiz a Oromilaia, eu deitei, vendado, eu apaguei, né? Fiz tudo que tinha que fazer bonitinho. Eu me acordei de madrugada, bêbado de sono, e escutando a voz do pai. Senta um pouquinho, deixa o pai dar uma olhadinha aqui. Tá, levantou a venda, levantou a outra, baixou. Tá certinho, pode deitar. No outro dia de manhã, eu falei, pô, pai, o que tu queria olhando de meu axé? Pai, mas quem é que disse que eu vim aqui no salão? Eu
falei, não, tu tá brincando comigo. Eu não vi. Pior que ele não se levanta por nada no mundo. Pode tá pegando fogo a casa, que ele não levanta. Uhum. E é na outra casa, né? Bem distante do salão. Sim. Ele, filho, eu não vim no salão. Eu falei, não, mas tu falou comigo. Tu pediu pra mim sentar. Não fui eu, filho. Eu falei, então tá. E essa são uma das respostas. Né? Que é incrível. Não tem. Tu tá de obrigação, tu tá quietinho. Tem outros irmãos na tua volta, né? Mas tu escuta um falatório no quarto santo, um estralo ali. Umas bolinhas. Exatamente. Umas bolinhas de gude, né? Eu pensei pra mim, mano, tu quer a resposta mais clara que isso aí? Não tem. É isso, né? É isso que me motiva. É isso que me faz pensar cada dia melhor. Estou no caminho certo, é isso que eu quero pra minha vida. Isso. Você, meu irmão. Oi. O pessoal tá pedindo pra jogar. A gente no nosso programa que ninguém joga, não joga búzio, não joga carta. Não tem. O pessoal tá pedindo o quê? Estão pedindo pra jogar. Pra jogar búzios? Mas os programas da Rádio Negritude não tem jogo de búzio, não tem jogo de carta. Mas tem bastante irmão na rádio que pode marcar. Se quiser marcar, é só dar o contato da mãe, tá ali no canto ali, ou quiser falar com algum convidado. Sim, claro. Aí a gente passa depois o contato aí, ou entre em contato comigo pelo WhatsApp aí que depois eu dou, mas jogar a gente não. O programa aqui é falar sobre religiosidade e falar um pouco de cada um. Falar nisso, mãe, eu queria dar boa tarde, né? Entrou, acordou, Wesley. Não, obrigado aqui, né? Eu queria agradecer a presença. O pai Duda também queria agradecer a presença aqui na Rádio Negritude. Gratidão. Negritude Web. Queria agradecer a audiência. Queria ontem a mãe Najara voltando à Rádio Negritude. Sim, sensacional. Muito bom. E sexta-feira, amanhã tem um programa do Juliano, né? E tem uma programação bastante grande já na quinta-feira, e na sexta-feira o Jorge está estreando. Sim. Só para avisar o pessoal então aí. E você, meu irmão, nós paramos na Perai. Pessoal, beijo. Não agradeci, obrigado imensamente pela audiência, nós ficamos muito felizes. Vamos continuar nosso programa, daqui a pouquinho a gente para um pouquinho de novo e vê se tem alguma perguntinha aí, tá, Wesley? E você, meu irmão, assim, que nem eu perguntei pro irmão, bom, hoje você consegue se imaginar sem ser a mãe de mãe já? Impossível, né? Hoje a minha vida é total voltada à religião, né? Claro. Então hoje eu vivo literalmente do milho, é complicado. Hoje tu vive só pra religião, é coisa boa. Só pra religião. Coisa boa. E eu agradeço muito aos meus guias, né? Que eu consigo viver, consigo me manter, consigo ter uma vida tranquila, né? Porém não é fácil, né? Não é fácil porque é complicado, não adianta. Claro. Tu atender cliente, tu atender filho. Tu tem que estar também com a tua mente boa, né? Porque tem que estar com a mente boa. As pessoas estão com problema, querem conversar, tu tem que, né, ter atenção, eu sei que não é fácil. E não adianta a gente que é babá, pai, mãe, sacerdote, a gente não tá com um bom equilíbrio, né? Como é que a gente vai atender as pessoas se a gente tá desequilibrado? Isso né? mesmo. A gente só dá o que a gente tem, então a gente tem que ter para conversar, para dar uma palavra de conforto. Se tu dá uma palavra errada, tu pode piorar, né? Então tudo é muito mais complicado, né? Mas eu não consigo me imaginar sem. Às vezes eu digo, nossa, é muita coisa pra fazer, meu Deus. Só que daí quando para, tá faltando alguma coisa, sabe? Quando dá uma diminuída, eu já me sinto. Isso. Então é essa loucura aí. Quando dá uma parada, para isso. Aí eu começo a inventar coisa, né? Claro. Daí as pessoas já ficam, o que a mãe vai inventar? Sim. Mas é que não adianta, né? Faz parte da nossa vida, né? A gente já não fica mais sem. E o que te dá esse fulgor, assim, pra continuar no caminho que tu tá seguindo religioso? Queria perguntar pro irmão. Eu acho que é que assim, ó, eles dão tantas coisas pra nós, né, saúde, então a gente pensa assim, não, vou fazer uma homenagem bonita pro Zé, né,
é o mínimo que eu posso dar, né? Ele dá caminho para mim, dá paz, tranquilidade, ele cuida de mim, dos meus. Então uma coisa interliga a outra, então acaba que a gente não fica sem. E como a gente tem muitos guias, então a gente fica, não, tem que dar atenção para minha mãe, né? Eu vou tocar a sessão pro Exu e não vou fazer nada pro santo, Deus livre, né? Aí já deu. Então a gente sempre fica, né, nessa função do calendário, né? E assim a gente vai vivendo. Mas ao mesmo tempo nos traz muita alegria, porque daí a gente fica em contato com os filhos. Qual é a data que você faz o batuque grande assim pra mãe lá? A gente tá ainda adaptando, né? Porque sempre tem aquela questão de trocar as datas, né? Mas as homenagens pro Caboclo, pro Pai Ogum, é em abril, né? Pra Mãe Iemanjá, a princípio ficou em outubro, né? Mas também não vou garantir que a gente não vai trocar, né? Claro. E pros Exus a gente não deixou ainda uma data fixa, né? O Zé faz aniversário em junho, porém às vezes a gente joga mais pra frente, entendeu? O aniversário mesmo da Mãe Iemanjá é em setembro, porém a gente acaba adaptando, né? Porque hoje em dia é complicado a função dos calendários. Sim. Então a gente vai dando um jeitinho ali. Sim, normal, né? É isso aí. E você, meu irmão, você tem um calendário assim pra tocar pro pai algum? Temos ainda, mas, como eu te falei, reformas, né? Mas reforma sempre é bom, né? Quer dizer que tá, né? Que tá prosperando. É isso, né? É isso. Aumenta o salão, pintar, trocar o telhado, sei lá. E isso é muito bom, né? Também é complicado. Né? Como é que é, irmão? Meu filho é aladeiro. Ah, sim. É ele que toca daí. Felipe de Bará, rodeiro. Aquele ali é complicado de pegar, o rapazinho. Sim, nossa, tem bastante toque. Muito. Coisa boa, né? Eu queria fazer um toque em novembro, né? Fazer show. Aí eu comentei com ele, filho, como é que tá pra novembro? Tá fechado, pai, tá fechado. Eu falei, como assim, filho? O que tu tem? Ah, pai, eu tenho uma brecha em dezembro. Gente... Tá, dia 25? Dia 25. Tipo isso. Nada. Tipo dia 25. Eu sei, mas aí tu me quebra, meu filho. Vamos parar com isso aí. Agora vamos conversar, né? Ele, não, pai, tá bom. E ele toca sozinho ou ele tem alguém que toca com ele, uma equipe? Ele leva uns irmãos dele pra tocar junto. E você, minha irmã, tem alguém que toca lá? Não. É um dilema. Eu, pra mim, tamboreiro, mecânico e pedreiro. A gente se encanta por mas daí esse trabalha muito. Eu tenho eu indico o meu que toca lá na minha casa, ele toca os 3 na samba, né, que manda. É o Douglas de Ogunirê, e ele toca muito bem em banda, a Kimbanda. Ele toca bastante casa ali no Bom Jesus, ali, não sei se vocês conhecem, né? Sério, ele é muito bom. Ele toca todo o meu lado, assim. Só o meu não, né? Da nossa goa toda, né? Da nossa goa toda. Quando precisarem também. Tem vídeos meus no Facebook, pode olhar o toque dele, é bem bom mesmo. Ele se fecha assim, sabe? E ele também gosta de tocar umbanda, que hoje em dia eu acho muito difícil quem toca umbanda. Nossa, é difícil. Pelo ritmo também, né? Por exemplo, lá na nossa casa, a nossa umbanda é umbanda Quaré. Sabe? Aquele arezinho, não é? Ah, que amor. Eu também não gosto. Então é difícil, né? Então ele já conhece o nosso, né? Ele é bom, ele é gostoso, o ritmo dele. Olha meus vídeos, tu vai ver também, ou nos vídeos dele também. Mas a umbanda tem que ser mais tranquila. Tô tentando trazer ele aqui, né, senhor Douglas? Mas ele não quer vir, né? Porque ele tem vergonha de falar. Mas a umbanda tem que ser mais tranquila, né? Não, a umbanda muito rápido. Nem os caboclos aguentam, não tem. Sim, não, o nosso é o tempo do arezinho mesmo, assim, sabe? Não é aquele rápido que hoje em dia tá rápido, né? E tem, né, a parte dos caboclos ali que tem um pouquinho mais de, né, cadência, que se diz, né? Mas, enfim, né, conseguir um tamboreiro que feche com o ritmo da casa e com o axé da casa é bem complicado mesmo. Eu entendo. Eu até tenho uns amigos, né, que eles tocam, eles vão ficar magoados comigo. Eles tocam, Deus. Só que o problema deles, eles não têm, a gente não tem um contrato, né? Então eles têm as casas deles, a agenda deles, quando dá a gente fecha. Às vezes não dá, mãe, vou tocar hoje. Só que aí eu não vou deixar de tocar por causa da pessoa, né? Daí eu acabo, chamo outro e assim vai. Claro. Né? E daí também é que a gente faz bastante umbanda, né? Sessão de caboclo, sessão de Exu. E as festas maiores daí mais daí nação, né? Bom, enfim, minha irmã, falamos sobre a religião, agora vamos falar assim um pouco da magia em si, da nação.
Mãe Iemanjá, com certeza é presente na tua vida, né? E o que ela te traz para a tua vida em si, religiosa? Qual é o significado da Mãe Iemanjá para você, na tua vida? Um fato importante que eu cheguei atrasado, não cheguei a comentar com vocês. Quando eu iniciei no Jejexá, eu era de Ogum Onira, tá? Com Oxum-Demun. Era uma mãe de santo que já não é mais viva. Fez essa Jundó, que é uma Jundó muito raro, né? Então eu fiquei em torno de 6 anos, mais ou menos, com obrigação só de hábitos com ele. Então a minha vida deu uma bagunçada, né? E eu não confirmei mais vezes para ver quem eu era, se era realmente o Onira, né? Meu orixá de cabeça, mas ele me cuidou, né? Eu tenho um amor muito grande por tudo que ele fez. Porém, com o passar dos anos, eu fui confirmei minha cabeça. E aí eu vi que eu era de Iemanjá velho. Fiz obrigação e a minha vida mudou da água pro vinho. Então a Mãe Iemanjá, ela é assim... Então fechou essa pergunta que eu fiz. Eu era muito eufórica, eu era muito braba, escreveu, não leu, sabe? Eu já ia pra briga, tumulto. Então tudo mudou, ela me trouxe aquela coisa de pensar antes de falar, sabe? Ter calma. Às vezes as pessoas hoje em dia não me reconhecem. Falam assim, não, mas o circo tá pegando fogo e tu tá calma. Eu falei, espera que eu vou resolver. Dia de obrigação, então, que tá todo mundo louco, eu fico, não, espera. Entendeu? Então ela me trouxe essa maturidade mesmo. Os meus orixás são orixás velhos, então a gente é mais ranzinza, a gente é mais difícil. Sim. Porém a gente é mais centrado, né? Então tem horas que a gente se explode, óbvio, né? Normal, né? Mas na maioria das vezes eu procuro mais observar e ver, não vale a pena. Às vezes é melhor tu entregar nas mãos dos orixás do que tu fazer todo um auê, né? E quando tu descobriu que era da Mãe Iemanjá, tu reconfirmou, daí eu tive que fazer misericórdia, eu tive que confirmar muitas vezes com outras casas, sem comentar pra real, porque eu sou muito, eu preciso saber, sabe? Sim. E aí foi que tava certo. Aí eu entendi que eu não conseguia dar o 4 pés pro Pai Ogum, porque ele tava me cuidando, ele não era o dono do meu ori. Claro. Uhum. E a Mãe Iemanjá falou que ela não ia abrir mão, que já tava na hora dela assumir aquilo ali. E minha vida só foi pra frente. E Ogum como filho de Iemanjá, né? Não vou passar por cima da mãe, né? Não é verdade? Olhando por esse lado, né? Com certeza. E daí depois tu fez, daí no começo foi tudo muito diferente pra mim, né? Porque era muito tempo já de afinidade com o Pai Ogum, de obrigação. Mas aí eu disse, não, eu só tenho um caminho. E eu comecei a sonhar, comecei a me comunicar muito, ela falando comigo, eu disse, olha, vamos entregar nas mãos dela, ela tem um propósito pra mim. Claro. E aí deu. Aí eu fiz minhas obrigações, né, nos tempos certos, depois eu fiz todos os meu Orumalé, meus orixá de rua, e deu. Aí ela só me trouxe caminho. Não tenho nada que reclamar, só caminho. E você, Pai Ogum, nessa... Eu até ia fazer uma pergunta. Claro, pode sim, faz. Depois a obrigação, né, consertou, vamos dizer assim, né, arrumou a cabeça. Fez a obrigação tudo certinho. Como é que te levantou? Te levantou no 220? Vamos lá, vamos fazer. Tudo muda, né, irmã? Sim. Inclusive eu tive, até me cheguei já brigando com todo mundo, aquela coisa, mas depois, parece que foi minha última briga, assim, depois eu já tava, as pessoas já não me reconhecem, assim, de calmaria. Nossa, sabe? que legal. E eu não consigo imaginar tu falando agora, eu te conhecendo agora, tu falando que tu fazia assim, que tu era explosivo, eu não consigo imaginar. Todo mundo, é, né? Hoje tu não mostra isso, assim. Tu fala bem calma. Tudo que eu pensava, eu falava, e não queria saber, sabe? Então, tipo assim, o Pai Ogum me cuidou muito, mas teve algumas coisas que é da característica, né, do arquétipo ali mesmo do santo. A gente fica com alguma coisa. Eu não vou dizer que eu não tenho ainda alguma coisinha dele. E hoje, quando você deita, você faz algo ainda pra ele ou não? Não, eu assentei ele, né? Eu sempre tenho que cortar pra ele junto. Ele ficou como é que se diz? Escravatura, né? Escravo. Então, o carinho, o amor eu tenho com ele, assim, não adianta. Né? Ele foi muito importante pra mim, né? Senão, e o outro tempo que eu não tava com a Mãe Iemanjá, quem é que me cuidou? Foi ele. Verdade. Então, ele é importante. Mas a minha mãe é tudo pra mim, né? Não, e com certeza isso foi no jogo de búzio. Agora vamos falar, já que estamos falando disso, vamos falar sobre o búzio, assim. O búzio. Eu vi até búzio de ouro essa semana aí no Instagram. Como assim, búzio de ouro? Foi como eu te falei, meus jogados estão de férias. Gente.
Como assim, da cor de dourado, assim? Não sei, dourado? Beijo pra tu, tá? Grande axé. Te amo de montão, sabe que... O Beto, eu conheci ele tinha um Fuca, vendia o jornal Grande Axé de casa em casa. No tempo que a gente largava os convites de casa em casa no domingo para convidar pro Batuque. Sim, eu me lembro, cara. O cara é fora de série, né? Mas eu fiz uma publicação na página dele. Na página, tá. No caso, a pessoa jogando... infelizmente, isso aí, tipo isso. Complicado. E só empresários. Sim, isso é um da evolução da nossa religião, né? Eu tô evitando entrar em polêmicas. Mas isso é uma evolução, né? Muitas coisas mudaram, né? Eu prometi que eu ia vir comportada. Não, mas em si, a religião, tô falando assim sobre a nossa religião, ela deu um disparate, assim. Nossa! Né? Bastante. Muito. Bastante. Eu vejo que tem muitos irmãos que ainda querem buscar e trazer ainda aquela... Né? Mas é como se estivesse lutando sozinho contra um batalhão. É difícil. Né? Tu tá lutando sozinho contra um batalhão. E daí tu quer fazer o teu jeito, o teu modo que tu foi feito. Porque também tem isso, né, irmão? A pessoa faz do modo que foi feita. E daí tu foi feito de um modo, eu fiz de outro e a irmã de outro. Às vezes, conversando, a gente vai chegar no consenso que cada um fez de um modo. Correto. Né? Mas o que a gente faz? A gente segue aquele ensinamento, o modo que a gente foi feito. E assim boa vai. Colocação. Né? Ótima. Até esses dias eu vi no Face um cara colocando que o porquê que a gente deveria cumprir a quaresma. É fundamento eu vi também ou sincretismo? Eu vi isso daí. Gente, parei um pouquinho, cara. Eu vivi desde o começo assim. Fazendo... Fecha o quarto santo, apaga a velhinha, deixa quieto ali 7 dias. Depois tu só abre lá, acende a velhinha e fecha a cortina de novo. Segue o baile, respeita. Né? Mas por que não sei o que? Gente, só um pouquinho. Tá aí, por que tu faz sábado de aleluia? Tem gente que não faz, né? Tem gente que não faz. Sim, tem certos lados que não cumpre, né? Não faz. Não existe quaresma. Você faz, irmão? A gente é um pouquinho mais moderno, né? A gente fecha tudo direitinho, faz a função do... Primeiro que a gente segue trabalhando normal, né? Aí a gente manda os orixás pra guerra e aquele período a gente já fica mais, né, fechado ali. Depois a gente faz o sábado de aleluia. E o sábado de aleluia de vocês fazem com nação, com banda ou que banda? Não, só nação. Só nação. E você também só nação, irmão? 10 horas da manhã, bonitinho, as frentes tudo pronto ali. Né? Faz a chamada. Fazer a chamada dos pais. E segue o baile. Se tiver que fazer um xirê, faz um xirê. Claro. E qual é já que você tocou nessa parte, qual é o seu entendimento da quaresma em si? O que é o seu entendimento da quaresma? Alguns dizem que é sincretismo. Católico. Mãe. Exatamente. Sim. Mas para mim é fundamento, porque eu me criei com isso aí. É isso que eu falei agora, claro. Né? Mas o teu entendimento? Na casa de Zé não anda Zé. Claro, né? Certíssimo. Orelha não passa a cabeça. Se meu pai dizer assim, filho, faz isso, que é assim, eu vou fazer ali. E vai repassar para os teus. Exatamente. Né? Então tem que ter um respeito. E você, meu irmão, o que você entende pela quaresma em si? Você acha que é algo católico ou é religioso? Eu tenho 2 pontos de vista, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente segue dentro da linha de nação que vem do catolicismo, que muitas das vezes a gente precisa se desvincular, que a gente tem que entender que a gente é de nação, a gente não é mais católico, a gente não sofre mais aquelas perseguições. Porém, a gente tem a questão do fundamento, né? O que a tua raiz faz? Então, eu sou uma pessoa que eu sigo muito a questão da raiz, ou aquilo que me ensinaram, entendeu? Se tu me ensinou que isso aqui é preto, eu vou sempre entender que isso aqui é preto.
Lógico, se tu amanhã falar pra mim é branco, não. Lá atrás tu falou que era preto, então, sabe? Eu sou muito cri-cri. Então eu sigo o que os antigos me passavam. Eu não fico inventando, criando fundamento que eu não acho legal. Eu posso ter uma opinião diferente, posso. Mas os antigos faziam, eu guardo minha opinião pra mim e vou fazer o que eles faziam. Que mandaram fazer, né? Porque daí se a gente ficar mudando... A tua opinião, tu acha que, tirando a parte, né, de segmento, tu acha que é algo católico ou algo religioso? A tua opinião, pessoa. Eu acho que é religioso, entendeu? Todo mundo segue, né? Não adianta depois ficar só sabe? Mas é como eu disse, a minha opinião pessoal é que é a mesma coisa, por exemplo, dia 2 de fevereiro, entendeu? Aí mas a gente não tem que cultuar, porque não sei o que. Mas tem gente que cultua e tá tudo certo. Eu dia da Nossa dos Navegantes. Mas eu não preciso, que é uma santa católica, né? Pra mim é um São Jorge, né? São Jorge. Mas nada especial assim que não precisa fazer uma festa. Tudo. Exatamente. Mas a gente acaba se pegando. Eu acho que o católico é muito mais coligado com a Umbanda. Porque a Umbanda é uma religião brasileira. Boa. Ela é uma religião brasileira. Muito interessante. A nação é uma religião afro, não é do Brasil. Né? Então eu vejo a Umbanda muito coligado com a católica. Que a gente né? Santa Bárbara, Oiá, né? Que nem aquela outra igreja que tem ali, que é São Sebastião. E tem gente que tem, né, nos quartos de santo, imagens católicas. Eu não acho problema. Mas na minha casa eu não tenho. Eu tenho vultos, eu tenho... coisas afros, né? Coisa afro, mas eu não julgo, não saio dizendo, tá errado. Porque eu aprendi que a gente não tem que estar julgando, sabe? Mesmo. A gente fica com uma mente tão fechada, a gente só sabe meter o pau nos outros, xingar, tá errado. E não é assim. A pessoa faz há anos, acende a vela dela e aquele santinho ele deu um monte de coisa. E é esse que é o problema, minha irmã. Porque o que acontece? A religião afro, ela foi literalmente abrasileirada. Né? Ela foi abrasileirada. Ela caiu aqui no Porto de Rio Grande, o foco, né? Santa Maria, onde ficaram os bons, né? Os fundamentos grandes ali, e foi se abrangindo para o estado todo. Só que aquilo ali foi abrasileirado, não adianta. Churrasco, o Paiogão não sabe. Era carne de cachorro. O amalá, o que era com amalá? Era com quiabo. Candomblé faz ainda. Tá me entendendo agora? São coisas que a gente abrasileirou. Por quê? Por obrigação, porque a gente não encontrava, a gente não achava. E sobre as nossas vestimentas, o que vocês acham? Como é que tá, assim? Que tá mais próximo do candomblé ou tá mais próximo do nosso batuque? Ou não tá igual? Porque mudou, né? Antigamente as saias eram com fritão, as saias com fritão. Antigamente a saia era de chita. Agora, né? Chitãozinho, né? Coisa simples, não tinha pano de cabeça. Não, o pano de cabeça era para quem tava fazendo obrigação. E aí, quando tu entrava no batuque, tu sabia quem tava de obrigação. Agora não tem como, agora não tem como, claro. Hoje que tu não. perguntar fulano, quem é que tá de obrigação? Agora não podia usar outra cor, né? Era só a cor do orixá. Ou branco. Não, isso aí ainda lá tem que usar a roupa do orixá. Na minha opinião, tá muito brilho. Muito fusco que fusco, sabe? Como que é, irmão? Essa eu gostei. Como é que eu fusco que fusco. Gostei dessa. É uma coisa, triste, cara. Tu vê, tu viu a bata do fulano, né? Que simplesinha. Gente, para com isso, cara. Tu já fez batuque aberto lá na tua casa, velho? Ainda não, vou fazer ainda. E daí qual é o atendimento, assim, quando tu for fazer? Tu vai botar aberto? Tu vai convidar? Aberto. Tudo tem direito. E você, minha irmã, quando você já fez lá na sua casa? No momento a gente tá optando mais por coisas mais reservadas, né? Porque... lá na Bom Jesus o espaço é pequeno, né? Então mais pra frente a gente vai aumentar, vamos encarar as obras também. É coisa boa, eu também tô fazendo obra. As festas do Zé é muito cheio, então fica as pessoas no corredor e a casa é pequena, então a gente fica naquela luta, assim, sabe? Sim. Que terreiro é aquela coisa, tu vai aumentando. E não adianta, né, irmã? Quando o Exu é querido,
Não, e a gente quer receber as pessoas, né? Tem um lugar pra sentar. E eles ficam chateados, às vezes que a gente não convidou. Mas a gente, sabe, por causa da organização, sabe? Então tudo é. O seu terreiro hoje é na... Bom Jesus. Bom Jesus. E você, irmão? Pode dar o endereço dos terreiros. Viamão. Rua Lagoa do Palácio, número 122. É isso. E você? Ali na São Simão. São Simão. É bom, né? Avisar os irmãos. São Simão, né? Conhece? Eu também conheço. Que nem eu falei para a irmã quando eu nasci na Bom Jesus, né? Fiz a volta, mas criança, né? Criança, né? Hoje eu estou em Viamão, né? Mas já fiz a volta na Bom Jesus. Mas ali também é um lugar muito bom de se fazer religião, né? Porque o pessoal tem bastante, né? Bastante casa religiosa, né? E tem lugares que tu faz terreiro e se incomoda com o vizinho, né? Toda aquela, né? Tolerância, né? Sabe, né? Não gosta de barulho e tal, às vezes chama a polícia. Tem tudo isso. Ainda tem isso, não, né? Não tem como fugir, ainda tem. Quando eu faço barulho lá em casa, eu vou te mandar uma foto lá de casa depois. Meu pai falou que é um presídio. Um presídio. Eu murei a casa toda, na frente tu não enxerga nada, só o muro. Tá, portão, tu fechou, tá. Portão. O pessoal fica no pátio. Exatamente. É bom. Privacidade total ali dentro. Ninguém olha, ninguém vê. Minha vizinha do lado é da Oiá, louca, não me incomoda, me ajuda. Sim, isso é muito bom, né? Tá em casa. A outra vizinha também é da Oiá. Bom, né? Tudo me cuida. O Ogum no meio das Oiá. Né? Falando, nós estávamos falando em intolerância, tu já sofreu, irmão, alguma intolerância religiosa? Fazendo álcool no cruzeiro? Sim. Já sofreu. Macumbeiro, feiticeiro, batuqueiro do diabo. Isso fazendo algo assim, fazendo no cruzeiro? Fazendo assim. serviço. Felicíssimo. E qual que você não escutou, não respondeu? Não responde. Continua fazendo ali. O meu silêncio é a resposta à ignorância das pessoas. Isso. E você, minha irmã, já sofreu alguma? Muito. Eu ainda sofro de vez em quando, né? Porque eu faço muito trabalho espiritual. Mas, assim, em matéria de trabalho, até que não. Mais de vizinho. Eu tenho meus Exus em casa e tenho meus Exus no terreiro, né? Porque o meu terreiro não é em casa. Então, às vezes a gente vai fazer alguma coisa com tambor, meus vizinhos são intolerantes, ficam cansados. Agora, né? Aí fica aquelas piadinhas, aquelas coisas. Eu também não sou fácil, né? Às vezes eu dou umas respostinhas. Claro. Mas é direto, né? Hoje em dia, infelizmente, ainda tem essas pessoas que tem essa questão do barulho, tem essa questão da lei do silêncio, né? Que acaba nos prejudicando. Então, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que fazer uma notificação. Mas sempre tem, né? Sempre tem esses ali mesmo problemas. Na Bom Jesus? Ali na Bom Jesus agora a gente teve também, né? a gente nunca teve, né? Faz tempo que eu toco ali. Mas ultimamente também já tivemos problemas também com vizinhos. Assim, né? De coisa, mas a gente já se antecipa, pega as documentações certinho. A gente tem que ver, né? Até a gente pega. Assim, se a gente sabe que a gente vai fazer uma festa grande, a gente já se organiza em todos os Triste isso, né? Pra eles não ficarem até pra te ver um lugar pra te morar, né? Tudo tu tem que olhar, né? O que tem perto. Não é verdade? O que tem perto, se tem pátio, né? Tudo, né? Pra poder... A minha rua sem saída. Tudo isso muda, né? Eu comprei a última casa. Ai, que maravilha. A última casa da rua. Comprei outro terreno. Daí quando chega os carros, fica tudo na frente dos portões dos vizinhos. Teve uma... E ninguém me falou nada. Sim, né? Teve uma festa agora, por último, eu e a minha esposa, a mãe Samara de Oxum. Quero mandar um beijo pra ela tá me assistindo. Ela é da menina da praia. Tem que trazer ela. Claro. Ela tem vergonha, né? Ela devia ter vindo vocês duas, então. Mas é difícil ter vergonha, mas eu convenço ela. Tá ela é a mãe Eloí, as duas da Oxum. E a gente teve que tocar a festa no salão por causa disso. Questão de vizinho, questão de barulho. E acaba que o Oxum, ele chama as pessoas, né? Tu convida um ou dois, quando vê já tem um monte de carro, de moto, gente que tu nunca viu na vida. E aí tu não sabe. E tipo assim, quando convida um pai ou uma mãe, ele não vai só ele. Vai a Goa. E vai o filho, daí o outro já vai, daí já vai o cambono e já vai, né? Quer dizer que a entidade é querida, às vezes a gente não é tão querido, mas o Exu né? E aí, às vezes, a gente não quer fazer festa em salão, porque é muito chamarisco, é aquela coisa, muito close, mas às vezes é por questão de comportar melhor as pessoas. Não adianta. Então aí a gente tocou uma festa no Jardim Aparecido em Alvorada, né? Encheu, foi bem legal. Mas é complicado, né? Negócio de fazer festa no salão não é fácil, mas
em questão das Mas você pessoas tem que ficar mais à fazer, vontade. Claro, também. é isso mesmo. Bom, meu irmão, se você fosse agora deixar um conselho assim para nossos irmãos que estão nos assistindo, que pensam em entrar na religião ou que já estão começando essa trajetória, qual o conselho que você dá? Quem está pensando em entrar, não entre. Estou sendo sincero, porque é um caminho sem volta. E esse caminho sem volta tem 2 caminhos: o amor ou a dor. Tu aprende no amor ou tu vai aprender na dor. Eu aprendi na dor. E hoje virou amor. Incondicional. Claro. Né? E quem está iniciando agora, eu tenho essa vizinha, como eu te comentei, que ela é do Oiá. Ela começou na Umbanda, meio que se desequilibrou e tal. E não era realmente o chão dela. Ela se achou na nação. Na nação, claro. Uhum. Hoje ela prosperou em 4 anos. Coisa boa. Incrível. Ela tinha uma casinha meio caidinha, construiu, reformou. Tá linda e maravilhosa lá. E o orgulho que eu tenho de tanto conselho que eu dei pra ela, claro. sabe? Claro. Cara, vai lá, tu vai conseguir. Conversa com o teu pai de santo. Tal. Infelizmente aí ele faleceu, né? Vai ficar perto. Aí ficou a filha dele, né? Assumiu a casa. Ela deu seguimento, orgulho, muito orgulho. Coisa boa. É isso. E esse é o conselho que eu dou. Quem tá... Então tem os 2 lados da moeda. Tem isso os que eu tô 2 dizer. lados da moeda, Claro. irmã, exatamente. Os 2 lados. Procure entender no amor, porque senão vai ser na dor. Tá. E você, minha irmã? Conselho que você dá? O conselho que eu dou é que, primeiramente, tem que ver bem se é isso que a pessoa quer, né? Tem que ter responsabilidade, tem que ter lealdade, porque assim, ó, as pessoas não são mais leais aos seus pais, né? Então tu tem que ser fiel ali ao teu axé, né? Tem gente que entra cheio de mania, às vezes não quer abaixar a cabeça para aprender, sabe? Claro. Às vezes a gente tem que engolir muito sapo, né? Não brigar com o pai de santo por qualquer coisa, né? Porque cabeça não é pano de prato pra te ficar entrando num lugar e saindo. Boa. Então tu tem que ter humildade, né? Tem que saber que tem custos financeiros, que muitas pessoas acham que não tem. E é isso e aquilo, e às vezes não é. Coisas da vida que não adianta, né? Tem que ser fiel, achar é isso aí, entendeu? E a gente tem que ser fiel ao nosso pai, e o pai também tem que ser fiel ao filho, entendeu? Porque é uma reciprocidade a religião, Claro. né? E quando as coisas caminham juntas, tudo fica Aí mais vai, fácil, né? Claro, fica muito mais fácil de se lidar, né? Sim. E se você agora estivesse na frente da sua mãe, o que você falaria para ela? Mãe já. Nossa. É difícil, né, responder isso, mas eu acho que eu só ia agradecer. Eu não ia... Primeiro que eu ia chorar, né? Sim, muito. Pedir desculpa, porque eu acho que a gente erra muito, né? O ser humano erra. A gente nunca pode se comparar à grandeza do orixá. Então eu só ia pedir desculpa e agradecer por tudo que ela faz por mim o tempo inteiro, por tantas provas que ela já me deu, né? E só isso. Isso, né, irmã? Dizer. E você, meu irmão? Meu irmão, falei, meu irmão encheu os olhos d'água. Se agora você estivesse na frente do pai em algum adiolar, você falaria gratidão por tudo. Por tudo que eu tô vivendo hoje. E eu não ia abraçar ele? Eu ia agarrar só os pés dele. Imagina ele gigante, né? Cara, Um cara enorme. Guerreiro por tudo. E se fosse... esse é o pedido que tu ia fazer pra ele ou só agradecer? Só Pedido, gratidão. não? Só gratidão. Por tudo. Pela que eu vivi e que vou viver ainda. Qual legado você quer deixar para os seus filhos? Senso de amor, carinho e sempre que puder estender a mão pro próximo. É isso, né? Porque dinheiro não é tudo na vida não, irmã. É verdade. Tu pode chegar para uma pessoa ali, fulano, tô precisando de tal coisa e tal, não sei o quê. Vai da mãe Andréia. Mas me indicaram lá um babalaô, um baluarte. Sim. Então vai lá então, porque eu vou te dizer, é o mesmo efeito. É o mesmo axé. Não muda. Isso mesmo.
Prefiro 1000 vezes ir num batuque de chão batido, do que com plumas e paetês e brilhos. Porcelanato. Eu sei. 1000 vezes. É isso, né? Eu tenho histórias assim pra te contar, tu vai te arrepiar, mas... O nosso tempo foi, né? Vamos passar rápido, né? Tu viu que eu passo rápido? E você, minha irmã? Qual o legado que você quer deixar para sua família religiosa? Teus parentes, não sei se tem de religião? Eu acho que a fé, né? A fé, ela tem que ser sempre imbatível, porque a minha fé, ela não é uma fezinha pequena, sabe? A minha fé é aquela fé, não, mas você vai acreditando, não, eu vou, que a minha mãe me ajuda, eu vou, que eles vão me ajudar. Então, eu acho que tem que ter fé, não adianta a gente estar fazendo coisas, as pessoas estão sem fé hoje, sabe? As pessoas estão fazendo as coisas por fazer, se arrumando para ir para uma gira para ficar bonito, sabe? Estão deixando de lado a fé. Então, acho que tem que ter fé e amor pelo que tu está fazendo. Porque sem isso nada adianta, entendeu? Esse é o legado. Esse é o meu legado. É fé legado e amor. de amor. É isso, né? O que tu ia falar, irmão? O irmão ia falar, pode falar, irmão. Não, é isso, né? Eu acho que se a gente ensinar isso para os nossos, né? Para eles lá na frente, né? Claro. É isso. Você já tem, assim, alguém que você acha que vai dar seguimento no seu terreiro? Que você já está preparando? Não. Hoje em dia tá complicado as pessoas, né? Isso é uma responsabilidade muito grande. E quando a gente acha que aquela pessoa é capaz, ela não, sabe? Mas a gente ensina as pessoas da forma que a gente tenta da forma que a gente aprendeu. Elas não conseguem assimilar. Não conseguem, ou elas se perdem no meio do caminho, ou elas mudam, sabe? Então... é uma coisa assim, acredito que no momento certo, né, o orixá vai colocar, e se for pra ser, né, mas a gente vai ensinando, né. Isso. E você, meu irmão, tem alguém que você já, não? Meu filho e minha filha. Carnais? Carnais. Já tá mostrando os passos pra eles? Já sabe. É isso, né. Minha filha vai se aprontar em outubro, de Varal Oxalá. Meu filho já é pronto, né. Quantos anos eles têm? A minha filha tem 27. 27. E o meu guri vai ter 25. São bem próximos. Então, esse é eles que você quer que continue essa... Que continue. A bandeira mesmo axé. Claro. É isso, que bom, né? Quando se tem, né? Eu também tenho filhos que estão... Orgulho de papai e mamãe, né? É bacana isso aí. E dá mais umas perguntas, assim. Vocês acham que a criança em si é importante na religião? Faz a diferença? Muito. Muito. Porque a maioria das vezes ela traz o equilíbrio, né? E você, minha irmã? Você acha que a criança é importante? Com certeza. Eu adoro, né? A gente adora. A nossa casa é casa de mães, né? Mãe Manjá e Mãe Oxum. Então a gente chama as crianças, né? E eu acho que uma criança bem preparada vai ser um bom pai de santo, né? Então a gente tem que investir neles quando eles estão novinhos. E eles estão ali, né, dando seguimento, né, aprendendo, né. Aí eu boto depenar lá em casa, boto fazer banho, eu boto. Vamos aprender. E eles gostam, sabe? Que nem na Umbanda, na hora da defumação, segurar o copinho ali d'água e atrás, despachar lá. Eles gostam de se sentir útil também, né? Sim, eu ensino. Eles gostam de se sentir útil. Isso, e eles fazem, principalmente minha filha, né, faz cada pergunta assim, né? Gente do céu, eu digo... Quantos anos ela tem? 11. 11. E ela fala assim pra minha outra filha que não tem 4 pés, né? Eu posso ficar virada na hora do ecó. Que peso, hein? Tu conseguiu entender? Que na hora do ecó, né? Sim. Quem não tem, né? Severo. Né? Ainda é assim, isso ainda é assim, né, irmão? Não mudou, né? Então ela pega e diz, eu posso ficar. Que eu tenho imperial. Olha. Então, ali tu já começa a ver, né, que as coisas vai crescer ali, né, tá crescendo no axé, né, e não é só na minha casa, nos irmãos também tem isso, entendeu? Por isso que eu falo, assim, a importância da criança na religião, né. Foi o que eu falei, o equilíbrio, né. Ela te traz alegria, te traz... Outra coisa que eu amo fazer mesa de beijo. Eu amo fazer mesa de beijo. Amo. As crianças, quando estão naquele momento que eles começam a comer, eu amo aquilo ali. Eu amo mesmo. Isso não tem preço.
Que se vê. Sabe? E depois, quando eles começam a comer e os orixás respondem, daí sim eu fico mais feliz ainda. Fico feliz por cada orixá que chega em terra, assim, sabe? É um presente, né? É um presente, eu enxergo assim, né? Não sei se vocês também levam assim isso. Pra mim, cada orixá que chega lá no meu terreiro, que grita, pra mim é um presente, né? Que tá vindo e trazendo o axé dele, deixando ali junto, né? Eu enxergo assim, né? E independente se é de uma mãe de santo, se é quem for, é orixá. É orixá. Né? Não é porque que tem, às vezes tem aquelas, né? Sim. Né, irmã? Sim. Não tô errado no que eu tô falando, né? Eu acho que orixá é orixá, né? Orixá. Ainda mais assim, depois, né, quando pega assim também aquelas pessoas bem mais idosas, assim, dá vontade de pegar no colo, né? São lindos, né? São lindos, né? Que chega que dá até vontade da gente chorar, né? Não A gente fica olhando assim, cantar, tem que até disfarçar. São lindos, né? Assim, e principalmente dessas pessoas mais idosas, assim, são lindos. Bom, como é que eu tô no horário? Tá certo aqui, Wesley? Tá certo? Tem algum recadinho aí ou eu posso agradecer aqui aos... Nossa, que legal. Coisa boa, vamos compartilhar aí. A irmã, o que você me falou do Instagram que não tava aparecendo a publicação no feed ali do Insta. Eu não mexo quase no Insta, o S. No feed, o anúncio. Na grade do Instagram ali. Tu estava falando bem rapidinho. Ano passado eu vi no... Pode, nós temos... No Lama do Pinheiro mesmo. Paitita de Xangô. Meu pai levou junto. Uhum. Nós chegamos no batuque cadenciado. Imagina, né? Seu papai, já que tu me trouxe, né? Claro. Já comecei a gostar, né? Uhum. Quando nós entramos no salão, já tava na reza de Xangô já. Uhum. Tinha vários orixá no mundo. Quando eu olhei pro meio do salão, tudo de idade. Tu não via nenhum novinho. Claro, porque só chega depois da balança. Pessoas com idade de 60, 70 anos, ocupada com orixá, dançando que nem criança, pulando. É lindo. Isso aí não tem preço de se ver. Sim, muito, muito, muito. Como é que é na casa de vocês, irmão? É orixá pode chegar antes da balança, depois da balança? Tem um tempo? Como é que é assim? Obrigação de 4 pés não se chega. Tá. Se é uma quinzena seca, alguma coisa assim, tranquilo. Tá. E você? No nosso lar, não. Antes da balança, não. Não? Só se for uma raridade, alguma coisa, uma eventualidade, né? Referente à obrigação. Mas não é coisa comum. Preocupante, né? Tem que esperar a balança pra dar... O correto é na balança. E se chega visita, assim... Não. Visita pode? Né? Visita... Sim. Já aconteceu, né? Já aconteceu. Da nossa goa, a gente trata normalmente, porque querendo ou não é um santo, a gente tem que respeitar. Claro. Né? Uhum. Mas normal. E outra, a pessoa não é da casa, né? Então, cada casa tem um fundamento. A gente tem uma visão de tratar sempre bem as pessoas, entendeu? Tanto eu quanto a minha família. Sempre tratar bem as pessoas, os orixás, né? Independente de qualquer coisa. E o porquê, irmão, que quando faz obrigação grande tem que ser só na balança, o que muda aí? Pra mim, pessoal, assim, entender por que só pode, tem que responder aquela obrigação? Sim, tem que responder a obrigação, na balança. Daí quando ele chega em terra, ele tá confirmando. Isso? Confirmando. Isso, irmã? Isso. Fundamento. Isso aconteceu de algum... O orixá da casa chega antes da balança? Já aconteceu isso? Geralmente já aconteceu isso aí, mas com um orixá novo, né? Recém-chegando, né? Claro. Aí a gente faz o procedimento, né? Leva pro cantinho, explica, paizinho, não era pra chegar, mãezinha, não era pra chegar, né? Pra chegar depois e tal, assim. E aí a gente... Manda embora? Manda embora. Sério? Você também, irmã? Se chega antes, manda embora? É que nunca aconteceu, né? Aconteceu só com visitas, né? Mas o orixá fica ali, né? Fica no cantinho esperando. Porque determinação da casa, do fundamento, é assim. A gente deixa um pouquinho, né? Mas depois já manda embora. Aí inteiro?
Às vezes, assim, dependendo da situação, como está o orixá, né? Você já está afirmando, né? Ou recém-chegando. Que também, esse recém-chegando também tem que ter aquele ensinamento, né? Pra nós, no caso, a gente não manda embora, a gente só deixa ele ali no cantinho aguardando a balança. Como se fosse... ali, tipo, tivesse guarnecendo, vamos dizer assim. Entendeu? Daí não fica só ele no meio de salão, assim. Mas não é comum. Geralmente não acontece. Só pode acontecer com visitas, como já aconteceu uma vez só, né? Mas, normal. A visita não tem o que fazer, né? Tem que deixar, né? Porque eu vejo também cada vez mais o pessoal, às vezes eles têm que ir em 2 casas, assim, fazer visita, né? Que às vezes amigos tocam no mesmo dia, né? Daí eu vejo que o orixá chega, vai no comecinho, né? Pra mostrar. Daí vai inteiro, né? E depois chega no outro batuque. Sim. Eu vejo bastante isso, porque tá muito... Amigos tocam na mesma... E daí automaticamente ele vai vir antes, né? Faz aquele, né? Bom, eu tô no meu horário aqui, agradecer já vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso programa, obrigado pela presença, tô feliz, conversamos hoje bastante coisas interessantes, voltamos lá atrás, né, irmão? Falamos até sobre os axós antigos, né? Nostalgia, muito né? bom isso, né? Não vi, mas no começo a gente tava falando sobre fazer a farofa do Chapanã, sabe? E eles ficavam com a mão lá toda... Que sofria. Hoje em dia, se a gente faz, nem come, né? É verdade. Mas eu gosto, eu acho bacana a comida tradicional do batuque. Isso, eu né? acho bacana. A farofa também, né? Com os galos Desde a farofa até a polenta. A polenta. A canjica. A canjica é difícil tu ver hoje. Muita coisa, né? Hoje em dia até o atan é difícil tu ver. O atan tá quase difícil. Então eu não tô não, mas fora. Se tem é ótimo, né? Que bom que tem, é bacana. Bom, então, muito obrigado de verdade, irmãos. Eu vou fechar aqui, que nós já fechou, né? Vou falar minha frase. Obrigado, pessoal, quem ficou e nos acompanhou. Muito obrigado de verdade. Semana que vem estamos novamente, né, com novos convidados. Nosso programa Roda de Religiosidade. Vou falar minha frase rapidinho aqui. Frase do dia. A fé no sagrado é um pacto com a verdade. O equilíbrio entre o corpo, mente e espírito é o maior presente do sagrado. A força está dentro de você. Somos do Axé, hoje, amanhã e sempre. Beijo, beijo. Até a semana que vem. Tchau, pessoal. Pode dar uma tchauzinho. Você acabou de assistir o programa Roda de Religiosidade, com Mãe Andréia de Chapanã. Italapuaô,